Sejam bem-vindos a mais um Pedincast, que é o podcast voltado para a pediatria intensiva. E hoje o nosso tema é neonatologia. A gente vai falar um pouquinho das diferenças e desafios assistenciais da UTI neonatal. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um like no nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, para que a gente compreenda e também sejamos estimulados a produzir cada vez mais para vocês. Bom, então a nossa convidada de hoje, ela é enfermeira, tem pós-doutorado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, é mestre pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, pela USP, possui título de especialista em enfermagem neonatal pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, também é professora associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, onde ela atua tanto com graduação quanto pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, e é uma grande amiga e é uma grande honra estar podendo gravar com você. Seja muito bem-vinda, Adriana. Bom, eu que agradeço, assim, é um orgulho para mim, né, de estar aqui hoje com vocês, né, e recebendo esse convite, né, então eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Bom, fica o meu agradecimento também, Adriana, porque existe aí já uma trajetória de trabalho numa área em comum, né, que é a área de cuidado infantil. E acho que uma das maneiras mais interessantes de começar essa conversa, até porque é uma curiosidade geral, não só nossa, como das pessoas que nos ouvem, é falar um pouco da sua trajetória. Porque a gente faz parte de um público bem específico, porque a gente gosta de criança e, no seu caso, ainda foi adiante com o recém-nascido. Então, se você puder falar um pouco dessa trajetória profissional. Bom, na verdade, eu comecei lá em 94, né? Então, a princípio, ainda não como enfermeira, como acadêmica. Então, eu entrei para trabalhar no Hospital Infantil e comecei atuando na unidade pediátrica. Posteriormente, o Hospital Infantil, ele iniciou, né? Ele abriu a unidade de terapia intensiva e eu fui contratada para lá e me mantive lá há muito tempo, né? A UTI, na época, nossa, era uma UTI mista, então era UTI pediátrica e UTI neonatal. Apesar de ter um público bem grande ali de neo, a gente também tinha um público grande pediátrico e de cirurgias cardíacas. Então, eu falo que lá, para mim, foi uma grande escola, né? Daí, posteriormente, foi quando eu fui me especializando, daí eu fiz especializações em enfermagem neonatal. Então, sempre tive muita afinidade, na verdade, eu sempre falo que eu tive muita afinidade com a saúde da criança e acabei atuando muito junto à neonatologia. Acabei depois indo para a Universidade Estadual de Maringá e, posteriormente, eu vim para a Universidade Estadual de Londrina. Coordenava a residência de enfermagem neonatal, né, que a gente deu uma pausa nesses últimos 2 anos e que a gente pretende retomar. E dentro da unidade neonatal, eu sou plantonista, né, dentro da UTI neonatal do Hospital Universitário, e isso já tem 16 anos que eu estou lá. Muita gente conhece a Adriana como a rainha da neonatologia, né, Adri? Inclusive, os alunos amam de paixão e a sua expertise e versatilidade, né? Quem te conhece sabe que você realmente faz tudo, né? Tanto na neonatal, também muitos plantões na UTI pediátrica com uma competência muito importante. E nós falamos muito aqui sobre a questão da UTI mista, né, Arnido? Que é o nosso foco, né? UTI mista, pegamos os prematuros, pegamos as crianças maiores. Mas o nosso Instagram, né, quem nos ouve, muitos são da neonatologia, exclusivamente o público neonatal. Então, o que seria uma UTI neonatal? O que abrange esse mundo? Quando a gente fala em UTI neonatal, a UTI neonatal é o atendimento ao recém-nascido com menos de 28 dias de vida. De modo geral, é óbvio que a gente vai ter dentro da unidade de terapia intensiva neonatal bebês com mais de 28 dias de vida. Por quê? Porque o grande público nosso na UTI neonatal são os recém-nascidos, nascidos pré-termos, né? Então, são os prematuros. A grande maioria são prematuros extremos e, por conta disso, são bebês que permanecem um tempo maior. Mas a unidade de terapia intensiva neonatal, durante muitos anos, a UTI eram só, né, a gente se lembra que a princípio eram UTIs adultos que tinham as crianças ali, né, então a gente atendia adulto e criança. Posteriormente surgiu a UTI pediátrica e neonatal. E com o passar dos anos, os especialistas foram percebendo o quanto era muito diferente
o público pediátrico do público neonatal. Então, hoje, a unidade de terapia intensiva neonatal, ela se diferencia muito da UTI pediátrica no sentido de que é uma população de uma faixa etária bem menor, né? Então, de 0 a 28 dias, podendo, a gente vai ter crianças com 3, 4 meses, mas que, como a gente costuma dizer, não nasceram, porque eles são prematuros extremos e ainda a gente precisa fazer a idade corrigida para que eles cheguem, né? Às vezes, quando eles tiverem 40 semanas de vida, eles já estão com 2, 3 meses de idade cronológica. E se diferencia pelos tipos de equipamentos que nós utilizamos, né? Então, enquanto uma criança maior, a gente pode utilizar um berço comum. Para a UTI neonatal, a gente, na maioria das vezes, a gente vai estar envolvido muito com incubadora, ventiladores com outras modalidades respiratórias, né? Essa observação que a Flávia fez sobre as UTIs mistas, eu acho que é bem interessante comentar mesmo, porque é o nosso perfil. Só que a gente tem uma particularidade que é um volume, um percentual grande de crianças recém-nascidas que internam. Em média, 20% a 25% das nossas admissões são de recém-nascido. O que para mim eu gosto, porque eu tenho uma genética também voltada para neonatal, né? Sempre gostei muito do cuidado do recém-nascido, tanto é que a minha primeira opção após a residência de pediatria era neonatologia, mas no fim acabei desviando para a UTI pediátrica. E eu percebo assim, Adriano, que a gente eventualmente interna também recém-nascidos prematuros com diferentes idades gestacionais, digamos assim. Mas a maior parte dos recém-nascidos que internam na UTI pediátrica, eles ou têm doença cirúrgica, ou têm malformações, ou mesmo crianças que passaram por agravos perinatais, mas que são a termo. Não é nem asfixiado, não é nem que passou por um processo de aspiração de mecônio, por exemplo, os cardiopatas, né? E além do prematuro, que eu sei que é o maior percentual de admissões em UTI neonatal, existe algum outro perfil de recém-nascidos que vão precisar de UTI neonatal? Sim, na verdade, é o mesmo perfil do que a gente tem na UTI pediátrica. São os recém-nascidos que necessitam de intervenção cirúrgica, né? Então, as principais são as gastrosquises, as onfaloceles, as mielomeningoceles. No nosso serviço, a gente não atende cardiologia cirúrgica, nós recebemos recém-nascidos cardíacos. Então, nós temos, sim, as anormalidades congênitas. Recebemos muitos bebês que porventura se confirmam com algum tipo de síndrome. Então, a população, quando a gente pensa numa UTI neonatal, 80% são de nascimentos prematuros, mas 20% desses recém-nascidos vão ser recém-nascidos ou cirúrgicos, ou com malformações congênitas, ou anoxiados graves. Então, esse é o maior público que a gente vai ter dentro da neonatologia. E a impressão que eu tenho é que esses são os maiores desafios também, porque são aqueles que exigem o raciocínio diário, são aqueles com maior potencial de complicações, principalmente as crianças que são cirúrgicas ou que têm doenças crônicas, né, que têm doenças complexas. Sim, eles são um desafio, assim, independente se é uma unidade mista ou uma unidade neonatal, até por conta das particularidades, e eles agravam, né? Na verdade, assim, eles já nascem com agravo, porque muitas vezes eu tenho prematuro extremo a gente sabe que tem uma particularidade completamente diferente, mas muitas vezes o prematuro, quando a gente pensa num prematuro, a gente pensa o quê? Que ele vai ter complicações respiratórias. Então, a grande maioria, a gente consegue focar em complicações respiratórias e neurológicas. E hoje nós temos muitas estratégias e que estão muito bem desenvolvidas na medicina, na saúde, em relação ao tratamento para essas complicações. Mas o paciente cirúrgico, o paciente com anomalias congênitas ou anoxiado grave, a gente ainda sabe que por mais adequado, que a gente tem evoluído muito, né? Então, se a gente for pensar aí há 10 anos atrás, o quanto nós tínhamos de perspectiva de sobrevida e hoje dessa população se modificou muito. Então, a gente sabe que a gente tem conseguido grandes mudanças e evoluído, mas eles são os que dependem muito de muito raciocínio, de uma equipe muito coesa, muito atenta, e criança, eu sempre falo que ela é diferente do adulto, porque criança ela não para do nada. Então, ela te dá sinais, só que ela te dá sinais sutis.
E você tem que estar muito atento para entender esses sinais sutis que ela está te dando. E a questão do quanto o prematuro, não prematuro, mas o nascimento, né, prematuro se tornou um grande alvo da saúde pública. Que antes, é o que você falou, era inviável, às vezes, um bebê sobreviver tão pequenino, né? Exato. Hoje, qual que é mais ou menos o percentual, não? Quantos de gramas, assim, a média dos menorzinhos que vocês atendem lá? Às vezes a gente tem em torno de 450 gramas a 670 gramas. É uma clientela que a gente ainda tem bastante. 22 semanas. 22 semanas. A gente sabe que os menores de 23 semanas, a perspectiva de sobrevida reduz bastante, mas nós temos 22 semanas, 23 semanas. E aí a gente percebe o quanto o foco também até de políticas, estratégias, tem se olhado muito para as UTIs neonatais, né? 2/3 da mortalidade infantil hoje envolve a questão da prematuridade, né, do público neonatal, que é um público difícil de intervir, né, Adriana? É bem complexo, né, conseguir reduzir isso. Né? Na verdade, a gente sabe que o que tem engrossado os nossos índices de mortalidade infantil é a mortalidade neonatal. Né? Eu até fiz um levantamento do DataSUS, mas assim, entre 2019 e 2021 nós tivemos óbitos de aproximadamente 98 mil recém-nascidos. Desses, 28 mil poderiam ter sido reduzidas com estratégias, com melhoria de qualidade na assistência pré-natal. A nível nacional. A nível nacional. E, além disso, quase 8 mil seria de melhoria na qualidade da assistência ao parto. E 17 mil, aproximadamente 17 mil, de assistência ao recém-nascido. Então, é diferente, eu sempre costumo dizer que quando a gente tem a chegada de um recém-nascido dentro de uma unidade neonatal, a história é diferente, porque quando eu tenho a chegada de uma criança numa UTI pediátrica, eu tenho a história da criança. Então, eu converso com os pais e eu preciso entender qual é a história dessa criança, né? Então, do tempo de vida que ela teve, desde pensar na imunização que ela já recebeu, se ela já é escolar. Mas quando eu penso no recém-nascido, eu não tenho uma história de vida dessa criança, eu tenho uma história de vida gestacional, né? E que muitas vezes não existe uma memória de uma história gestacional, né? Então, essa mãe acabou descobrindo que estava gestante e 2 semanas depois o seu bebê nasce. Então, ou ela não realizou o pré-natal por N motivos, ou ela realizou, mas ela não teve o acolhimento e assistência necessária. Então, a gente, às vezes, não tem informação nenhuma, né? Então, a gente não tem dados claros sobre a história de gestação dessa criança, né? Desse recém-nascido. E isso acaba sendo um fator complicador na prestação do atendimento no nascimento, nas conduções que vão ter dentro da unidade. Eu percebo assim também, Adriano, que a gente que, além de trabalhar com assistência direta ao paciente, também se envolve com a pesquisa, que é o seu caso, né? Com todo engajamento em pesquisa, existe sempre essa preocupação com esse desfecho, que é a mortalidade. E de fato, no período neonatal, existe todo o impacto, né, sobre a mortalidade infantil, e se faz muita confusão até hoje sobre a questão dessa parte da assistência primária à gestante. Tanto é que quando um recém-nascido, infelizmente, tem como desfecho o óbito, quantas vezes a gente não pega a declaração que já foi preenchida e coloca como causa básica prematuridade? Mas a causa básica não é a prematuridade, é o que gerou a prematuridade. Eu penso assim, quando a pessoa começar a incorporar isso no seu dia a dia, ele vai começar a se preocupar mais com o antes, que é exatamente isso que você comentou sobre a assistência à gestante, sobre a qualidade do pré-natal e do período perinatal. Após o nascimento, o que eu percebo é assim, alguns desafios para a neonatologia foram bem superados. A própria doença respiratória do recém-nascido, né, doença de membrana hialina, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, hoje é algo tratável, com bons resultados. A própria hemorragia intracraniana, hoje existem estratégias também antes do bebê nascer para minimizar e todo um cuidado depois para tentar evitar esse tipo de desfecho.
mas até queria que depois você comentasse a mesma realidade que você vê dentro da UTI neonatal. Nos recém-nascidos que internam conosco, o grande vilão hoje da mortalidade após o nascimento são as infecções, particularmente a enterocolite necrosante. Eu tenho a impressão assim, que o mundo científico da pediatria, da neonatologia, venceu vários desafios, mas ainda não conseguiu vencer a tal da enterocolite necrosante e as infecções perinatais. Então, eu queria que você assim, dissesse como que você percebe o impacto dessas infecções na mortalidade infantil. Na verdade, assim, dentro da UTI neonatal, nós também temos a mesma característica que ainda são as infecções neonatais. Não tanto a enterocolite, não é o nosso grande motivo de infecções. As nossas infecções ainda estão muito relacionadas a infecções vindas maternas. Então, é aquela mãe que teve infecção urinária não tratada, né? A grande maioria, é lógico que existem as infecções que foram adquiridas por infecções por corrente sanguínea, né? Por uma contaminação de catéter, mas a grande maioria das crianças que a gente ainda tem é que a maioria delas são bebês pequenos, né? São bebês que ainda não têm uma imunidade desenvolvida e tem a infecção perinatal, né? E exatamente isso que acontece. Só que quando essa criança vai... É lógico que posteriormente a gente vai ter outras infecções oportunistas que vão estar sendo, né? Que vão acontecer no período de internação dessa criança. Mas a gente ainda percebe o quanto que a gente ainda não conseguiu evoluir em relação a medidas que podem ser prevenidas por nós, profissionais. E quando eu falo, mesmo uma infecção trazida materna, ela poderia ter sido prevenida, né? Então, lá no pré-natal. Mas quando ela vai para a unidade de terapia intensiva, o que mais eu posso fazer para evitar que essa criança agrave por essa infecção e o que eu posso fazer para que ela não venha adquirir outras infecções. Então, na neonatal, a gente ainda tem essa mesma dificuldade, que as nossas crianças ainda têm um índice aumentado de mortalidade relacionados às infecções. E junta tudo isso a questão do tempo prolongado, né? Eu percebo que aumentou partos prematuros, a UTI normalmente não vai aumentar de leito, proporcionalmente, então são crianças que a demanda aumenta cada vez mais, ainda mais na nossa realidade ali, que é, né, partos de risco, enfim. Então vai aumentar essa demanda, não tem a rotatividade, as crianças ficam tempo prolongados, ficam mais predispostas às infecções hospitalares, né, que é bem documentado. Como que é essa realidade, como que gerencia tudo isso, né, Adri? Porque é muita falta de leito, se for parar para pensar isso, que a gente está num nível nacional, num polo de referência em que uma concentração de UTIs é maior. Em Londrina, por exemplo, a gente tem bastante, né? Agora tem locais que nem tem, né? Então, como gerenciar esse processo também da superlotação e essa falta de rotatividade dessas crianças pela gravidade, né? Muitas vezes vão nascer depois de 3 meses, teoricamente, ali, né? Na verdade, a gente tem um grande desafio. Na verdade, a gente fala que a gente não tem uma receita de bolo pronta. Pois é. E que consiga solucionar tudo isso. Porque, assim, a gente tem uma parcela grande de responsabilidade, mas eu falo que é uma parcela de responsabilidade que tem que ser partilhada entre todos, entre a comunidade, entre os gestores, entre os governantes. Por quê? Eu preciso melhorar a saúde pública, porque com isso eu vou ter menos gravidezes indesejadas, menos nascimentos prematuros, menos bebês nascendo com a infecção advinda de uma infecção materna. Mas também a gente sabe que dentro de uma UTI neonatal a gente tem um índice muito grande, porque nascem-se muitos bebês. Hoje nós tivemos uma grande evolução? Tivemos. Se a gente for pegar lá em 1980, na década de 80, 80% dos bebês prematuros que nasciam morriam. Hoje, 80% sobrevivem. Então, isso foi um giro de 360 graus, né? Mas a gente também percebe que a gente ainda... qual é a grande dificuldade da unidade neonatal? É que são bebês que, de modo geral, eles se mantêm entre em torno de 60 a 90 dias de internação. Então, esse é um período de internação muito longo.
Mas não para de nascer. E às vezes os partos múltiplos, né, Dri? Sim, a gente tem muitos partos que são múltiplos. O que a gente tem usado de estratégia e o que a gente precisa avançar em relação a essas estratégias? É a gente conseguir empoderar a família, além de... uma das estratégias que a gente usa, que depois a gente pode falar um pouquinho melhor, mas entre elas o método canguru, porque o método canguru ele favorece a alta mais precoce. Uhum. Porque o que a gente tem que lembrar quando eu tenho um recém-nascido? Como eu vou devolver essa criança para a sua família? Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque eu acho que a neonatologia ela evoluiu muito na sobrevida. Mas ela evoluiu muito em reduzir um pouco o índice de mortalidade. Precisa melhorar muito mais? Precisa. É óbvio que, por exemplo, se a gente pegar a nossa região sul, o índice de mortalidade neonatal é muito menor do que se a gente for para a região norte, né? Então, quando eu falei desses dados, esses dados são do Brasil. A gente sabe que na nossa região isso é muito menor. Mas eu ainda percebo que o que tem faltado muito é a gente utilizar essas estratégias, porque a partir do momento que eu consigo dar uma alta precoce, mas para uma família segura, né? Essa criança ela vai ser muito mais bem cuidada em casa e com menos riscos de estar suscetível a uma nova infecção do que se ela ficar ali no ambiente hospitalar, por mais que eu seja um profissional altamente capacitado, altamente especializado. Por outro lado, a gente também precisa estar bem atento de que a gente precisa tomar cuidado quais são essas estratégias que a gente vai utilizar. Então, eu acho que ainda o que falta um pouco para que a neonatologia possa avançar é tentar trabalhar essas estratégias e dentro da UTI, é lógico que a gente precisa, né? É todo um conjunto, né? Toda uma rede, né? Sim. A gente sabe que sozinhos a gente não vai conseguir dar conta, não adianta eu querer dar uma alta precoce porque eu preciso trazer o outro e a gente sabe qual é o desfecho de uma alta não planejada, de uma alta precoce. Mas a gente também precisa começar a buscar outras estratégias. Mas na neonatologia, hoje, o que a gente precisa entender é que o recém-nascido ele precisa, para que ele consiga ter uma qualidade de vida, isso tem que começar, a gente precisa começar a educar a comunidade, educar a população sobre... Eu sempre falo que existe uma diferença entre gravidez desejada e gravidez planejada, né? Então, a gente escuta muito... quando você pergunta assim, sua gravidez foi planejada? Muitos pais falam, foi. Mas não foi planejada, ela foi desejada. Ou seja, eu queria engravidar. Mas o que eu fiz antes de engravidar? Eu realmente cuidei da minha saúde, eu realmente procurei assistência médica, eu realizei exames, eu vi se o meu corpo e o corpo do meu companheiro, né, ou da pessoa que vai cuidar dessa criança, estavam preparados para gerar neste momento. E a gente identifica que, na verdade, eles tinham desejo. E por isso também a grande frustração quando o filho, né, o bebê imaginário, é diferente do bebê real. Eu acho que você comentou um aspecto que eu particularmente acho bem importante, que é a questão da alta precoce. Hoje, inclusive, o termo é deshospitalização. É um termo da moda, inclusive da literatura. A gente tem tentado também, Adriana, dentro desse conceito, né, não só em bebês recém-nascidos, mas em crianças maiores, essa questão de deshospitalizar. Usando o recém-nascido como exemplo, eu me recordo que quando eu era estudante, residente, o critério para alta, por exemplo, eram 2 quilos. Isso, aí já se falava em 1,8 kg, hoje já se fala em 1,6 kg, mas sempre tendo essas ferramentas auxiliares em casa, entre elas, como você citou, o método canguru. O que eu percebo de dificuldade na nossa realidade, muitas vezes, é que a gente se preocupa de fazer uma espécie de checklist para uma alta segura, mas a gente não consegue manter uma assistência adequada à distância. Então, tem crianças, por exemplo, que a gente quer dar alta precoce, às vezes até com catéter digestivo, com oxigênio domiciliar, mas ele mora a 300 quilômetros daqui, num lugar que não tem uma assistência imediata. Então, como contornar essas dificuldades? Uma coisa é aquele que mora em Londrina, mora nas cidades mais próximas, que vai
vai ter a gente como um acesso rápido no caso de uma intercorrência. Agora, como preparar uma alta segura para uma criança que mora tão longe? Eu acredito que vocês também devem ter uma parcela de crianças que são de outros municípios. Sim, na verdade, é exatamente isso. Às vezes a gente percebe que a família está empoderada, que ela dá conta dessa criança em casa, mas a gente sabe que ela é moradora de um local que não possui recurso mínimo, né? Então, aí que a gente fala que faltam políticas públicas, por quê? Porque a atenção primária, ela precisa hoje se inovar em algumas situações, por quê? Porque a atenção primária nós sabemos que é para promover a saúde, mas infelizmente, a gente precisa devolver muitas vezes para a sociedade aquela criança que ainda precisa de cuidados especiais, né? E que ela tem condições de ir para casa, mas ela precisa de uma assistência. Por isso que muitas vezes a gente acaba por atrasar essa alta que poderia já ter acontecido, pensando, né, e às vezes assim, esperando que essa criança tenha uma evolução um pouquinho melhor, justamente porque a gente sabe que a chegada no ambiente mais próximo não vai conseguir dar o suporte que essa criança precisa, que esse bebê precisa. Nós temos o ambulatório de segmento, mas ele também não dá conta. Por quê? Porque o ambulatório de segmento ele acontece no nosso município. E o que a gente percebe? Que com o passar do tempo, essas famílias começam a faltar nessas consultas. Justamente porque às vezes não conseguem o transporte da cidade, né? Normalmente elas acabam na questão cultural de acharem que está tudo bem e não precisa mais de acompanhamento, mas principalmente na questão econômica, eles não terem condições financeiras de trazerem a criança até nós e a gente não ter como ir até eles, né? Então, a gente tem tentado, quando nós tínhamos a residência, nós fazíamos visita domiciliar. Mas a nossa visita domiciliar também tinha um teto máximo. Eu só podia ir até 100 quilômetros do município. Eu não podia fazer visita domiciliar mais longo, né? Num trajeto maior. Mas a gente usava algumas estratégias que era entrar em contato com a unidade básica de referência. Realmente passar o caso e perguntar para essa unidade básica qual era a estrutura e o recurso. Então, tiveram municípios que a gente de imediato recebeu do coordenador daquela unidade dizendo para a gente, olha, nós não temos condições aqui, se você me mandar essa criança hoje nessa situação, nós não vamos saber o que fazer. Né? E às vezes a gente segurou a alta por conta disso. Então, a gente passa pelos mesmos desafios. É óbvio que a gente precisa também aprender a fazer essa partilha com os outros serviços de apoio. Até porque, assim, a gente sabe que a gente não vai poder manter essa criança até ela fazer 18 anos de idade, né? Mas que a gente precisa começar também a capacitar esses outros profissionais que vão ser os nossos apoios, né? Mas a gente sabe que isso é algo que é a longo prazo, não é uma coisa que a gente consegue modificar. Mas a gente ainda tem esse grande desafio de distâncias, a gente segurar a alta, mesmo sabendo que a família em si daria conta, mas se ela precisasse de um aporte de outra, né, da saúde, ela não teria essa resolutividade imediata. Acaba virando uma internação social em alguns casos, né? Igual a gente também acaba tendo. É bem complexo. E como a neonatologia envolve muito essa questão social, a complexidade de intervenção, porque é diferente reduzir mortalidade infantil pós-neonatal, né? O infantil tardia, que você vai lá, imunização, né? Terapia de reidratação oral, vamos trabalhar a questão das infecções respiratórias. Então, de uma certa forma, é intervenção em massa ali, numa população mais específica. Agora, reduzir mortalidade neonatal é um dos maiores desafios da humanidade, Londrina, Paraná, Brasil, mundo, né? Acho que os países mais desenvolvidos, o percentual das mortes infantis hoje é o neonatal, e você tem que intervir lá no pré-natal. Aí interviu no pré-natal, aí tem o nascimento, tem que ser num lugar com uma estrutura adequada para esse bebê nascer, né? Até porque qualquer coisa, o profissional tem que estar preparado, transporte adequado, tem que ter aí a UTI específica para isso, que é uma subespecialidade. Então, juntar tudo isso
Nenhuma política pública consegue juntar tudo isso. Então, elas vão surgindo para tentar diminuir essas questões, essas pontas assim, né, da assistência, que é muito complexo, né? Pode falar. É que você falou sobre essa questão das políticas públicas. De fato, faria muita diferença, porque para não depender tanto de iniciativas individuais. Tem 2 casos recentes o que aconteceu. Nós deshospitalizamos uma criança, pequenininho, 5, 6 meses de idade, que mora em Jandaia. Aí eu tive que entrar em contato pessoalmente com a coordenadora da UTI pediátrica do Hospital da Providência em Apucarana para ela dar um apoio caso a criança precisasse. Aí o outro foi para Ibaiti. Aí tive que entrar em contato com o Norte Pioneiro, lá em Santo Antônio da Platina, para alguém dar um apoio caso a criança precise. Mas isso porque houve uma iniciativa individual. Se a gente tivesse alguma coisa de política pública que garantisse esse segmento, além do impacto positivo de redução da mortalidade neonatal, iria reduzir também a mortalidade infantil, que é o lactente, né? Que é a criança que vai a óbito com menos de 1 ano de idade. E eu exercer a contrarreferência, né? Sim. Porque hoje o que a gente acaba tendo e pouco é a contrarreferência, né? Então, assim, é bem isso, são iniciativas individuais. Isso não pode ser uma iniciativa individual, né? A contrarreferência, e às vezes a gente percebe assim, que a contrarreferência, às vezes a gente até faz algo bem detalhado, mas entrega na mão da família, né? E a família, muitas vezes, ela não tem noção do que ela tem nas suas mãos, né? E para quem efetivamente isso deve chegar, né? E a gente não tem registro disso. Por quê? Porque eu entrego para aquela família e vai depender se essa família entendeu realmente que ela precisa levar ou não. Então, eu falo que a gente ainda precisa realmente de políticas que não sejam individuais. Eu, Adriana, eu acho importante, eu entro em contato, né? E até eu falo assim, a gente acaba... que sorte dessa criança que tem lá o doutor Arnildo, que ligou para 2 crianças e se importou com ela. Mas a gente precisa lembrar que precisa ser um serviço inteiro, porque ele não vai estar lá 24 horas todos os dias, e outras crianças precisariam ter tido essa mesma importância para os profissionais e terem tido essa oportunidade, né? Então, às vezes, quando a gente fala, né, às vezes tem algumas famílias que falam assim, eu agradeço todos os dias a Deus porque quem atendeu meu filho foi você. E às vezes a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo a gente fica triste, porque... Então, essa criança está viva porque eu atendi, essa criança está viva porque eu tive essa iniciativa, e tantas outras que não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu falo que a gente precisa melhorar a política, mas eu acho que são coisas que a gente consegue começar também pelo nosso próprio serviço, né? Então, de realmente estabelecer uma rotina, um protocolo de obrigatoriedade de contrarreferência, registro, de ter registro dessa contrarreferência, né? Então, é importante você saber com quem você falou, qual informação você deu, e ter uma porta de comunicação aberta para que o outro serviço também possa entrar em contato com o nosso, porque muitas vezes a gente fala, se precisar de alguma coisa, entra em contato. Só que quando a pessoa entra, não tem ninguém que possa realmente dar isso. Por quê? Porque, na verdade, foi uma proposta e foi algo espontâneo de um profissional, mas não de uma equipe, de um serviço, né? E tem toda essa particularidade, né? Nível de saúde pública, social, enfim. Mas também a gente enxerga a neonatologia realmente como a subespecialidade, né? Se tem gente que tem pânico de pediatria, acho que dobra o pânico quando fala que é o prematuro, que é o bebê. O meu primeiro emprego, quando eu terminei a residência, foi numa UTI neonatal. Foi um impacto, foi diferente, foi um hospital privado, aprendi muita coisa. Depois fui para o hospital universitário, aí eu fazia bastante plantão na unidade neonatal até 2015, até que eu parei de ir para os pitiquinhos e acabei focando nas crianças maiores. Mas, inclusive, a equipe sempre foi muito acolhedora. Um beijo para a equipe, né? O pessoal lá sempre acolheu muito a gente. Mas esse perfil que a gente fala institucional é um perfil também de quem vai escolher a especialidade, né, Dri? Quem é hoje, né, que vai optar por esse mundinho, né, esse pequeno mundo? Como essa pessoa tem que ser, profissionalmente falando? Qual que é o perfil? Existe um perfil para isso? Na verdade, a gente sempre fala que assim,
primeira coisa é você precisa ter ideia se você realmente tem afinidade em trabalhar com o recém-nascido, mas pensando que você vai trabalhar com o recém-nascido, não com o recém-nascido saudável, aquele bebê bonito que a gente vê nas revistas, mas com aquele recém-nascido que está num processo de sofrimento, né? Então, esse é o primeiro desafio. O profissional que opta por trabalhar na neonatologia tem que ter muita empatia pela família. Ele tem que efetivamente gostar de família e gostar de se comunicar. Porque não existe, eu já falo isso na pediatria, não existe criança sem pai e mãe, né, sem um responsável, e não existe bebê sem um responsável, sem uma puérpera que está passando por um momento super delicado. A gente sabe que a mulher ela é formada por inúmeros hormônios, né? Então, cada dia ela é de um jeito, né? No puerpério, então, no né? puerpério, então, a gente não, né? Isso é muito mais sério. Então, esse profissional, ele, para trabalhar numa unidade de terapia intensiva neonatal, eu sempre falo que ele precisa estar tendo afinidade em cuidar de recém-nascido, sabendo que o recém-nascido que ele vai atender não é o recém-nascido bonito, não é o recém-nascido que está bem, não que eu acho os meus bebês prematuros feios, pelo contrário, acho eles lindos, maravilhosos. Sim, mas é um bebê saudável, né? Mas, normalmente, eles estão com vários dispositivos. Isso. Você está vendo, eu sempre brinco que a gente trabalha numa área em que as pessoas nos procuram por sofrimento, pela dor, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, eu falo que é importante que esse profissional tenha empatia, né? Que é um momento... Vai ter muitos momentos de felicidade, lógico que tem. Tem aquele momento que esse bebê sai da ventilação mecânica e fica bem, respira sozinho e a gente fica muito orgulhoso. Aquele pai, aquela mãe que retorna com a criança e mostra o seu filho todo orgulhoso que passou por aquilo. A gente fica, né, se enche, a gente fala assim que quando a gente está desanimado, a gente se enche de ânimo quando isso acontece, né? Mas a gente também tem aquele lado de que a gente vai ter aquela criança sofrendo, aquele pai, aquela mãe que vão ter altos e baixos, né? Que vai ter aquele dia que eles tão felizes e tão tristes. Então, eu acho assim que o profissional que procura trabalhar na neonatologia, eu acho que o mais importante é que ele goste de se comunicar, que ele tenha empatia pela família e que ele realmente tenha afinidade em cuidar do recém-nascido. São 2 pontos importantes. A questão da comunicação e a empatia. Sem dúvida, lidar com criança é lidar com as famílias, como a gente já comentou até antes. E como que funciona na hora de dar más notícias, Adriano? Porque eu percebo assim que na UTI pediátrica as pessoas meio que querem fugir desses momentos, mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina e envolve também essas 2 características, a empatia e uma boa comunicação. Isso. Para nós também não é diferente. A gente tem profissionais que têm maior facilidade em dar mais notícias e profissionais que têm mais dificuldade, né? Então, a neonatologia tem hoje, por exemplo, né, a gente tem um grupo de cuidados paliativos que está engatinhando, né? E um grande desafio, por exemplo, é fazer a equipe, fazer a comunidade entender que cuidados paliativos não significa não fazer nada, pelo contrário, é fazer muito, né? Porque paliativo vem de cobrir com seu manto, né? Então, é realmente o que eu posso fazer para melhorar. Então, hoje, eu dou muitas más notícias, né? Porque principalmente como a nossa unidade neonatal, ela é uma unidade neonatal em que 80% são prematuros e são prematuros extremos, nós sabemos que a sobrevida deles são menores, têm menos perspectiva e em relação à sobrevida, pode ser que esse bebê sobreviva, mas ele vai ter, né, pode vir a apresentar várias sequelas aí e que, lógico, o nosso desejo é o quê? Que a gente devolva essa criança para os pais saudável, né? Que ela ande, que ela fale, que ela escute. Então, para a equipe também não é um momento fácil o de dar más notícias, né? Então, eu costumo dizer assim que a gente tem que começar sempre conversando com a família sobre o que ela espera, né? Deixar ela... Eu sempre falo que a gente precisa começar a deixar a família dizer para a gente o que ela deseja que a gente fale a princípio, porque muitas vezes a gente vem com um roteiro pronto, a gente vem com aquele checklist. E eu me torno muito técnico, né? Então eu chego e falo assim, olha, seu filho tem isso, e o desfecho pode ser isso.
Mas será que essa família queria escutar isso naquele momento? O que efetivamente ela quer saber sobre o seu filho naquele momento? Eu acho que dar más notícias começa por aí. E eu acho que assim, o que também facilita o profissional a dar más notícias, eu acho que é trazer a família para perto. A família estar presente o tempo inteiro, ela começa a compreender quando o sofrimento está demais, né? Eu sempre falo que, às vezes, o que acontece? A criança piora e o profissional fica pensando assim, vou ligar ou não para os pais agora? Eu falo assim, que o melhor é não ligar, que o melhor é que eu diga para eles assim, permaneçam, né? Fiquem aqui, porque eles estão vendo o desfecho, estão vendo o que está acontecendo, e para que eles possam estar falando para a gente, porque assim, os desejos mudam de acordo com as situações que essa criança vai apresentar, né? Então, eu falo que para a equipe não é fácil. A gente tem fuga de profissionais que... ou quando a gente vai dar, né, a gente vai conversar, a gente também tem a fuga dos pais. Então, a gente sabe, por exemplo, tem pais que... sempre existe aquele profissional dentro de cada período que acaba sendo o responsável por isso, porque é o que tem mais afinidade, é aquele que consegue chegar melhor na família. Mas tem pais que falam assim, não quero falar com ele. Por quê? Porque ele sabe que quando aquele profissional está indo ali, piorou, aconteceu alguma coisa. Então, mas eu acho que a gente também precisa entender que a gente trabalha dentro de e não buscar culpados. Eu acho que essa é uma questão, que às vezes a gente fala que a gente não quer dar más notícias, porque a gente vai ter que responder a perguntas de quem é a culpa, né? Mas não existe um culpado, existe uma complexidade de assistência. Não vou dizer que não possa existir uma complicação por culpa, sim, a gente sabe disso, mas na maioria das vezes a situação das más notícias são necessárias. Só que eu acho que a gente, enquanto profissional, precisa aprender a dizer para a família, a responder aquilo que a família quer saber, e não aquilo que eu quero dizer. Eu acho que esse é um grande desafio para a gente. A gente cai de novo na questão do cuidado centrado na família, né? E super importante na pediátrica, já é muito importante. Na neonatal, então, absurdamente importante, né? O binômio, o trinômio, enfim, não tem como, né? Essa diferenciação. A importância do trabalho da equipe, né, Dri? Então, o multiprofissionalismo é um carro-chefe da nossa proposta, né, Arnildo? Então, a gente sempre traz vários profissionais para a gente conhecer um pouco o que a gente vê na prática, né? E na neonatal não é diferente. E eu vejo muito a importância dessa integração lá, porque os cuidados eles são diferentes. Vocês, por exemplo, conseguem atuar muito melhor naquele conceito do como que chama? Manipulação mínima, né? Cuidado em cima de manipulações mínimas. Então, a equipe tem que otimizar para cuidar de uma forma minimamente ali, sem mexer muito naquela criança. São estratégias de cuidados que elas se modificam nesse ambiente. Que você não vai, às vezes, atuar igualzinho numa UTI pediátrica mista, numa UTI pediátrica específica, mas ela é específica da neonatologia, né? Então, perpassa essa questão da comunicação, essa integração e também na integração dos cuidados. Como que você vê isso lá, Adri? Essa integração e essas particularidades? Eu falo assim, que eu trabalhei em vários serviços, mas eu tenho muito orgulho da unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário. A equipe, a gente tem as nossas dificuldades, como qualquer um. Eu sempre brinco que trabalhar em unidades fechadas, a gente tem briga, a gente divorcia família, e reconcilia, né? Todos os dias, porque é uma grande família, né? E a gente passa muito tempo ali dentro. Mas eu falo que eu tenho muito orgulho, por quê? Porque a equipe, ela senta diariamente, então todos os dias, cada criança é discutida pela equipe multiprofissional. Então, assim, não se passa a visita sem ter um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta. A gente não tem o serviço de psicologia e de serviço social exclusivo da unidade, mas elas têm se desdobrado em 1.500 para estarem ali, para nos apoiarem em todas as situações que acontecem. E eu falo que é bem interessante porque, assim, às vezes a gente tem furo, né? É uma criança em cuidados mínimos e alguém foi lá, examinou, esqueceu de chamar o outro, e daí vem um funcionário muito bravo falando. E eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você não vai ficar brava porque o funcionário veio bravo? Eu falo assim, não, eu vou ficar orgulhosa dele, porque isso significa que ele se importa, né? Ele se importou com aquela criança, ele veio
e me comunicou, olha, mexeram na criança agora, por que não esperaram? Então, isso mostra o comprometimento dele. Então, eu falo assim que eu tenho muito orgulho dessa equipe, né? Então, assim, hoje a gente tem trabalhado muito coeso. Existem as nossas diferenças, as particularidades existem, mas eu falo que uma equipe ela só é completa quando cada um respeita o seu papel dentro daquela assistência. Então, não existe o melhor profissional ou o pior profissional, o mais importante ou o menos importante. Eu acho que ali todos são importantes. Então, a funcionária do lactário que traz o leite materno humano para mim, naquele horário, ela é extremamente importante dentro daquela equipe. A nutricionista que preparou e que dosou, ela é extremamente importante. A psicóloga que foi lá e me deu aporte, conversou com essa família, ela é extremamente importante. O serviço social que conseguiu o transporte para essa família estar junto, ela é extremamente importante. O médico que conseguiu fechar o diagnóstico e conduzir aquele tratamento é extremamente importante. O auxiliar e o técnico de enfermagem que estão diariamente ali cuidando, zelando e fazendo é extremamente importante. O enfermeiro que está ali naquela gerência é extremamente importante. O fisioterapeuta que está preocupado não só com a parte respiratória, mas com a coordenação, com o cuidado desse bebê é extremamente importante. A farmácia, né? Ainda mais a questão das unidades tão pequenas. Das unidades, da medicação, do cuidado, da responsabilidade de trazer, assim, é uma rede... Fonoaudiólogos, que é bem atuante lá, né? A fonoaudiologia, né? A fonoaudióloga, porque a gente precisa dela tanto para, né, as questões auditivas, como para auxílio no aleitamento materno. A equipe da higiene, porque justamente a equipe da higiene nos ajuda muito a redução da infecção hospitalar. Então, assim, o administrativo, né, que tem uma função primordial, porque é ele que vai atrás. É uma família mesmo. Então, é uma grande família. Então, a gente tem as nossas dificuldades? Óbvio que tem, e vai continuar tendo. E eu sempre falo que quando a gente briga, isso não é algo ruim, né? Porque se você está brigando, é porque você se importa, né? É verdade. Porque quando você não dá mais importância, tá errado, não vou falar mais nada, então significa que você parou de se importar, né? Então, eu falo que a unidade neonatal é uma grande família, e a equipe multiprofissional, cada um tem um papel extremamente importante dentro dessa família, né? Então, eu falo que eu tenho muito orgulho dessa atuação da equipe, né? Da equipe brigar, mas quando a gente briga, normalmente é porque estão brigando porque alguma coisa precisa melhorar na qualidade daquela assistência. Então, isso é muito positivo, né? São pontos bem importantes. Como a Flávia comentou, desde que a gente começou tudo isso, inclusive o nosso podcast, ele tem um dos pilares é exatamente o multiprofissional. E assim como você citou, a gente também procura, né, manter esse contato, inclusive nas visitas, né, com a participação multiprofissional. E o que eu sinto às vezes, não sei se é uma interação ou uma melhora de comunicação, talvez seja entre as duas unidades mesmo. Porque vira e mexe quando tem um prematuro que precisa de cuidados específicos, ou para reforçar uma orientação de manipulação mínima, sempre a gente recorre a quem está lá na neonatal. Então, assim, como fazer, talvez, para integrar melhor essas duas unidades? Historicamente, o que eu percebo, Adriana, a gente, com os anos, a gente se aproximou muito mais das UTIs de adulto e se distanciou um pouco das UTIs neonatais. Eu acho isso um paradoxo, né, como cuidado da criança. E o quanto que poderia ser mais rico, uma interação melhor entre as unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica, porque eu vejo que a gente tem muito o que aprender, particularmente nesses cuidados que envolvem o recém-nascido prematuro extremo ou a criança que precisa de cuidados agrupados, né, de manipulação mínima. E aí eu até gostei de ouvir o que você disse dessa funcionária que fica brava porque mexe nos nenéns, porque tem horas que dá desespero. A gente assume o plantão, tem alguém mexendo com a criança. Toda hora que você olha, tem alguém com ela. E é um hospital escola, né? Isso agrava também, às vezes, essas questões, né? E eles ficam irritados, eles ficam hipotérmicos. Quem está entubado fica agitado no tubo. E quem está com fármaco vasoativo fica todo instável da parte hemodinâmica. Então, o quanto que seria importante também essa integração entre as duas unidades, né? Entre os dois setores. Eu acho que assim, é extremamente importante, porque como eu transito entre as duas unidades, né, eu faço plantão na UTI pediátrica, faço plantão na UTI neonatal, o quanto
gratificante quando a gente vê. Eu fico muito feliz quando eu dou algum curso de capacitação e eu sempre falo, às vezes o pessoal fala assim, mas é para NEL? Eu falo assim, não, é para a divisão materno-infantil, né? Por quê? Porque a divisão materno-infantil, eu falo que é importante, inclusive o centro cirúrgico. Por quê? Porque o centro cirúrgico admite as nossas crianças que vão para a intervenção cirúrgica, sejam recém-nascidos ou sejam crianças. Então, eu acho que o que precisa efetivamente melhorar é essa parceria. A gente precisa entender que a gente é uma única unidade, em espaços diferentes e tem o mesmo objetivo, né? Que é o que a gente quer, que essas crianças tenham qualidade de vida, né? A gente quer que eles sobrevivam, sim, que a gente fica extremamente orgulhoso quando sobrevivem, mas que sobrevivam com qualidade, né? Então, eu acho que algo que a gente precisa começar a se policiar, estar mais atento, é de que a gente precisa trazer essas equipes mais juntas, né? Então, a gente vai fazer uma sensibilização na unidade neonatal, essa sensibilização tem que ser estendida para a UTI pediátrica, para a pediatria, para a maternidade, para o pronto-socorro pediátrico, porque, principalmente, nós da ANEL não recebemos crianças, mas a gente acaba o quê? Atendendo no ambulatório essa criança que cresceu. E a UTI pediátrica, a nossa UTI pediátrica, ela tem uma característica de ser uma UTI mista, ela recebe muito neonato, né? E eu percebo muitas vezes essa falha mesmo, de não ter a capacitações que são dadas na neonatal, ela não se estende à UTI pediátrica. E a gente sabe que tem uma população enorme. Eu sempre falo assim, é muito fácil criticar. Mas não sabem fazer isso ou não fizeram aquilo. Por que não sabem ou não fizeram? Então, toda vez que um funcionário às vezes chega para mim e fala assim, aquela funcionária não fez aquilo, não sabe fazer aquilo. Por que ela não sabe? Então, assim, qual foi a minha parcela de culpa nisso, né? O quanto eu empoderei, o quanto eu capacitei esse profissional para estar atendendo, né? Então, eu acho que falta isso. Eu acho que as nossas unidades vão ser, não digo perfeito porque ninguém é perfeito, mas que a gente vai conseguir dar uma qualidade muito maior a hora que a gente entender que a gente pode ocupar espaços diferentes a nível de estrutura física, mas nós somos uma única equipe. Né? Nós somos divisão materno-infantil, né? E a divisão materno-infantil tem que andar junto. Né? E a questão, Dri, tem toda essa questão de cuidados, mas uma coisa que eu admiro muito e eu vejo, acho muito bonito, são as práticas humanizadas que são bem aplicadas também lá na neonatologia, né? Sabemos que são muitas políticas, até se você quiser pontuar algumas que você enxerga com uma aplicabilidade direta ali, mas uma delas que somos apaixonados é o método canguru, né? De vez em quando temos indicação também na UTI pediátrica, as crianças são colocadas, mas um carro-chefe que eu sei que é fruto do seu trabalho ali, é a questão da musicoterapia, né? Lindo, inclusive a inserção do pai, né? Como estratégia humanizada, eu vejo quanto hoje você não só pratica isso ali, mas você produz conhecimento científico, você orienta mestrado, doutorado, que traz essa reflexão da inserção do pai, né, nos cuidados. E eu queria ouvir de você um pouco isso, o que tem dentro dessa unidade com relação a práticas humanizadas, falar um pouquinho do método canguru, né, coisas que a gente possa incorporar numa unidade mista, em outras unidades que são especializadas e de pessoas de outros estados que estão ouvindo a gente. Na verdade, assim, eu falo que a gente tem 3 eixos que a gente trabalha muito dentro da neonatal e que são primordiais para o cuidado dessa criança. O método canguru, o incentivo ao aleitamento materno e a humanização do cuidado ao pai, e com isso a gente tem hoje uma prática, né, complementar, que seria a musicoterapia. Então, quando eu penso lá no método canguru, o método canguru ele tem 3 etapas, né, que é a etapa da criança ainda na unidade de terapia intensiva, que é a primeira etapa. A segunda etapa é quando ele vai para a unidade de cuidados intermediários. E a terceira etapa é o momento do ambulatório e domicílio. Né? Então, essas são as 3 etapas do método canguru, pensando em espaços. Mas o método canguru, ele tem, eu falo, né, até hoje a gente teve uma reunião de serviço e eu até comentei com os enfermeiros que, assim, a gente participou semana passada, né, umas 2 semanas, de uma sensibilização do Ministério da Saúde sobre o método, né, sobre a política método canguru. E eu saí assim, nós temos coisas a melhorar? Temos, mas eu saí muito orgulhosa do nosso serviço, né? Porque a gente está muito avançado no método canguru, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas fragilidades, né? Então, o método canguru, ele se inicia lá na unidade de terapia intensiva. E durante muito tempo era chamado de mãe canguru.
né? E hoje, tanto que o logo, ele aparece a família no canguru, né? Com o canguru. Por quê? Porque hoje o canguru deve ser feito pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela avó, pela tia. E eu sempre falo que é aquilo que, né, sempre pergunta assim, qual que é o conceito de família, né? Eu sempre falo que o conceito que eu acredito que ele é o mais adequado, família é aquela que eu digo que é família. Então, assim, família não é laço de consanguinidade, mas família é quem eu digo que é minha família, né? Então, no método canguru, a gente tem trabalhado muito, porque dentro da unidade neonatal, normalmente a primeira pessoa que chega para receber notícias do recém-nascido é o pai ou a avó. Na maioria das vezes é o pai. E a gente precisa entender que o pai não é o auxiliar da mãe. O pai é tão responsável quanto a mãe. Eles são únicos, né? Então, a mesma atenção que eu vou despender para essa mãe, eu vou despender para esse pai. Porque eles são iguais, né? Então, não existe diferença. E isso evoluiu muito dentro da NEL. Dentro da nossa unidade neonatal, evoluiu muito. Então, assim, hoje, a gente vê muito o pai fazendo canguru, a mãe fazendo canguru. E a gente o quê? Porque, assim, quais são os critérios para eu colocar um recém-nascido no canguru? É ele estar clinicamente estável. Ou seja, um bebê entubado, ele está clinicamente estável? Se ele está clinicamente estável, ele vai para o canguru, né? Então, não é porque ele está entubado que ele não pode ir para o canguru. Tem peso, Dri, idade gestacional? Não tem peso e não tem idade gestacional. Então, qualquer bebê, em qualquer faixa etária, né, em qualquer idade gestacional e em qualquer peso, ele pode ir para o canguru. Qual é o bebê que não vai? O bebê está no CPAP, mas ele está fazendo pausa respiratória, ele está fazendo apneia, então ele não está clinicamente estável. Então, esse bebê não vai para o canguru. Esse bebê tem um dreno de tórax e um catéter umbilical que podem deslocar? Esse não, porque o catéter umbilical vai ficar bem em contato e o dreno de tórax. Mas o bebê está com pique, está com acesso central, está com acesso venoso periférico, você vai manusear de uma forma que você vai conseguir colocar no canguru. Então, não existe, por exemplo, eu não vou colocar no canguru um bebê que está entubado em alta frequência. Por quê? Porque se ele está em alta frequência é porque ele está instável. A gente não coloca o bebê em alta frequência diariamente. Então, ele tem uma clínica que está alterada. O contrário, ele deve para o canguru. E o canguru, ele é uma decisão multiprofissional. É óbvio que tem aquele bebê que já está estável e que o enfermeiro não vai nem consultar a equipe multiprofissional porque ele está ali olhando, né? Mas é importante porque muitas vezes o canguru não é para a criança, o canguru é para o pai e para a mãe. É aquele pai e aquela mãe que precisa desenvolver a parentalidade. Por quê? O fato de eu ter um filho, o fato de eu ter gerado um filho, não me torna pai, não me torna mãe. Isso é conquistado, isso é adquirido, né? Então, muitas vezes a gente percebe que eu preciso fazer canguru para que aquela mãe se sinta mãe, para que aquele pai se sinta pai. Então, muitas vezes a gente vai com a equipe, olha se essa criança tem condições mínimas para que eu possa colocar ele em posição canguru. E o que o canguru faz de benefício? O fato desse bebê ficar na posição canguru, ele melhora o padrão respiratório, então ele tem a sua... Porque, querendo ou não, quando esse bebê está deitado no leito, a parte dorsal dele, mesmo com a ventilação mecânica, eu não consigo fazer a expansão fisiológica. Então, na posição canguru, eu faço isso. Eu aumento o vínculo. Aquela mãe que faz posição canguru, ela aumenta a sua produção láctea, que é extremamente importante. O leite humano, para esse bebê prematuro, ele é primordial nessa fase. É ouro, né? É ouro, exatamente é ouro. Como a gente diz, ele é tão importante quanto aquele antibiótico, né? Então, o método canguru, ele traz muitos benefícios. E, além disso, quando você propicia que a família possa participar desse momento do canguru, o pai ele começa a perceber o quanto ele é importante na vida do filho dele, né? Porque, assim, acabou aquela época em que o homem era o provedor, a mãe era a cuidadora principal. Não. Hoje ambos são provedores, hoje ambos são cuidadores, né? E a gente precisa entender esse novo contexto, né? E para a criança isso é muito importante. Até nós estávamos com uma criança, que eu até tinha feito um relato, nós estávamos com uma criança que infelizmente depois foi a óbito e a família
estava ali, eu tinha chamado a família logo cedo de manhã, porque a criança tinha piorado, eles já tinham saído na madrugada sabendo desse contexto, e a hora que eles chegaram, a primeira coisa que eu perguntei é: você quer pegar no colo? Você quer fazer canguru? E eles começaram a conversar com a criança, a saturação aumentou e eles me chamaram preocupados, né? Olha, né? E daí eu fui falar para eles da importância da voz dele, o quanto eles conheciam, e foi gratificante assim, que apesar da situação grave da criança, o quanto a gente conseguiu proporcionar para ele um momento de felicidade para aquele pai, né? Ele falou assim: eu tô falando com ele e tá aumentando o número ali da saturação. Que bonitinho. E daí eu falei assim: exatamente isso. E aí que entrou a musicoterapia em tudo isso. Por quê? Na verdade, foi muito por um acaso. Nossa, né? chega a arrepiar, Adri. Você vai falando, tô arrepiando aqui. Foi muito por um acaso que a musicoterapia entrou na minha vida, na verdade, né? Nós tínhamos, né, uma coordenadora, e ela trouxe um dia, o filho dela fazia piano, tocava piano, e a professora de piano dele compôs uma música para bebês na unidade neonatal. E pôs um quadrinho lá. E eu achei muito interessante. E eu fui procurar saber, até que eu conheci uma musicoterapeuta, e a gente resolveu que a gente queria fazer alguma estratégia que pudesse trazer. Eu comecei a ver vários estudos que falavam sobre o uso da música. Eu falei assim, vamos tentar? E quando a gente começou, porque assim, a gente pode usar a música, eu não preciso... Tanto é que eu estou fazendo uma especialização de musicoterapia, que está um pouco atrasado por conta da pandemia aí, né? Mas justamente porque eu queria entender realmente o que era. Por quê? Daí o que eu acabei descobrindo? Que nós temos a identidade sonora, que é o ISO. Então, todos nós temos um ISO. E a primeira identidade sonora que o feto tem é a voz do pai, a batida do coração da mãe e o barulho do líquido amniótico, que é a água. E a gente percebe que isso acalma esses bebês, né? Então, a gente já teve situação de colocar... Por exemplo, tem pais que escutam muita música. Então, a gente pergunta para eles qual é a música. Então, como é que a gente usa a musicoterapia na NEL? Na NEL, normalmente, a gente ainda está bem no comecinho. Então, às vezes, a gente pega o celular e coloca a música. A gente pede para o pai. Eu comprei 2 DVD e a gente coloca a musicazinha ali do lado. Já tem funcionários, assim, e isso me deixa muito feliz, porque assim, a equipe compra a ideia, né? Então, tem funcionária que liga o próprio celular com a musiquinha ali, e elas já entenderam que tem que ser menor de 60 decibéis, porque a gente também não pode ferir o ouvido desse bebê. A gente eu fiz um estudo, uma das minhas ex-residentes, ela fez um estudo sobre o uso da ventilação mecânica não invasiva e a musicoterapia. E a gente conseguiu comprovar nesse estudo dela uma diminuição do tempo de CPAP nos bebês em musicoterapia. A gente conseguiu avaliar que a saturação subiu, que a frequência cardíaca diminuiu. Então, ela tem benefícios a longo prazo. Uma outra mestranda ela fez sobre o uso da música durante a ordenha da mãe de bebê prematuro, que é um desafio para a mãe de bebê prematuro ordenhar e ter produção láctea, porque tem todo um fator, né? É o seu bebê que hoje ela chega a estar bem, amanhã ele não está bem. Então, esses altos e baixos mexem muito com elas. E a gente teve um aumento da produção láctea durante o escutar música. Então, tinham mães que relatavam assim, nunca mais eu ordenho sem música. Eu acho que até para os funcionários, né, Dri? Tem música no ambiente? Vocês colocam? A gente coloca, na verdade, também a gente coloca pelo computador, né? Uhum. Então, no começo tinham funcionários que falavam para mim assim, eu não gosto disso. E hoje eles gostam, né? E às vezes é interessante, porque às vezes o pessoal está com tanto ruído, conversando alto, você vai lá e coloca a música, o pessoal presta atenção e lembra que tem que diminuir. Já tive pais que, às vezes fala assim, olha, a gente tinha uma criança que não estava bem, e daí eu falei assim, gente, vamos desligar a música, né? E daí a mãe olhar para mim e falar assim, por que vocês desligaram? E daí a gente vai lá e liga. A gente está tendo uma mestranda que está terminando o trabalho dela, que ela fez o pai em posição canguru com a música. E os depoimentos foram riquíssimos, assim. Por quê? Porque eles desligam, eles param de prestar atenção no alarme do oxímetro, no alarme do ventilador, e eles começam a se conectar com o bebê deles ali. Então, assim,
a musicoterapia ela tem sido um aliado na assistência. Então, a gente consegue humanizar, né, trazendo a música e trazendo o método canguru. Então, assim, a gente ainda tem desafios? Tem. A gente precisa melhorar né, para que todos, né, para que a equipe, porque a gente até sabe que musicoterapia significa que eu preciso de um profissional musicoterapeuta realizando a música, mas eu posso utilizar a música como um aliado dentro das minhas estratégias, né? Então, por exemplo, a gente fez uma simulação de utilizar a música para alívio da dor. E a gente percebe que houve uma redução, não houve evidência, dados estatísticos significativos, mas a gente utilizou a música durante a passagem do pique. O que a gente percebeu? Que a escala de dor foi menor durante a utilização da música, né? Então, são estratégias, e eu me lembro uma vez que eu coloquei a música para passar pique num bebê e o pai estava do lado. O pai ficou tão feliz, e você imagina, é um momento que assim, você está vendo seu filho ser furado, né? Não tem outra forma, né? E o pai olhou e falou assim, nossa, mas acho que ele está gostando, né? Oh, meu Deus. Então, apesar da situação não ser a mais agradável, foi um acalento para esse pai. Faz uma memória né? afetiva, Faz uma né? memória afetiva. Dentro da UTI, que é uma coisa super difícil, você criar memórias afetivas que trazem confortabilidade, né, Dri? Porque assim, eu acho que hoje a gente tem muitas estratégias e que a gente precisa lançar a mão disso, verdade. né? Como é que eu consigo diminuir os ruídos de dentro de uma unidade, diminuir a luminosidade dessa unidade, conversar com o meu colega de trabalho para que a gente possa agrupar esses cuidados, né? Então, hoje, assim, isso tudo, por exemplo, quando eu penso no prematuro, a gente tem trabalhado muito com a equipe, que assim, principalmente na enfermagem, eu fui criada, né? Fui formada sempre que a enfermagem precisa prezar muito pela higiene, né? E a gente acaba sendo a gente fala que a gente é até demais, né? Então a gente às vezes precisa pensar que, por exemplo, quando eu tenho um prematuro extremo, às vezes a gente vê uma gotinha de sangue no ninho deles e a gente quer desesperadamente trocar tudo isso. Só que a gente não sabe o quanto esse trocar causa um desgaste nessa criança, nesse bebê enorme e que podem causar uma hemorragia dentro desse cérebro, né? Então, eu sempre falo para a equipe, o que é melhor? Um pingo de sangue num ninho ou um cérebro cheio de sangue, né? Então, hoje a gente tem se policiado mais em relação a isso, né? Mais tolerância, mais né, tolerância para algumas coisas. Não é que eu quero deixar esse bebê sujo, mal, né, desorganizado, pelo contrário. E a importância da equipe compreender isso. Exatamente. Porque às vezes troca, mas deixou o ninho sujo, né? Exatamente. O ninho não está sujo, é uma questão de cuidado, individualizado, isso mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a atuar, eu me lembro que quando eu fazia sala de parto e que a gente dava o banho no bebê, eu me lembro se o bebê chegasse com alguma gotinha de vernix, aí a outra equipe ligava bravo com a gente, né? E hoje eu brinco e falo assim, tá vendo como é que eu estava certa mesmo estando errada? Então, eu falo que assim, a gente precisa ter mais empatia pelo colega, a gente precisa escutar mais, a gente precisa entender que a gente não é detentor do saber, né? E que todo mundo tem, né? Eu sempre falo que, assim, dentro de uma equipe, não tem quem sabe mais e quem sabe menos, né? Tem aquele que realmente tem mais propriedade naquele tema e aquele que tem mais propriedade naquele tema, mas a gente é uma equipe, né? Então, eu falo que, assim, o método canguru, a iniciativa do aleitamento materno, então eu falo que o aleitamento materno, ele não começa ali na unidade neonatal, não, ele começa lá no pré-natal. Ele começa com essa mãe no alojamento conjunto. Eu sempre falo que quando eu brinco muito quando eu dou algumas capacitações de aleitamento materno, que eu falo assim, se você disser que você é da obstetrícia e não tem nada a ver com aleitamento materno, rasgue o seu diploma, porque você está errado. Se você disser que você está na neonatologia da pediatria e não tem nada a ver com aleitamento materno, rasgue o seu diploma, porque você está errado, né? Porque não existe aleitamento sem bebê e sem uma mulher e sem uma família. E aleitamento materno não se resume a uma mãe e uma criança. Aleitamento materno é muito mais que isso. Essa mulher precisa de uma rede de apoio. Esses dias, num plantão, eu olhei e uma funcionária fez um comentário que eu achei assim maravilhoso. O pai estava, né, a mãe estava lá ordenhando do lado do bebê grave,
e o pai estava ajudando na ordenha. Então, ele estava lá massageando e ordenhando. Que legal. E a funcionária olhou para mim e falou para mim assim, nossa, Adri, se fosse antigamente, a gente estaria assim, assustado, onde já se viu o pai tocando na mama da mãe dentro da unidade. E ela falou assim, hoje eu tô achando isso lindo. Não, é muito bonita a forma como o pai entrou, né? Entrou para ficar, Entrou né? para ficar. Exato. E assim, eu olhei para ele, não emiti comentário, porque senão a gente deixa eles com vergonha, mas eu fiquei muito orgulhosa dele, né? Da parceria, de que, tipo, ordenhar cansa, dói a mão, dói o braço. E ele estava lá na banquetinha, fazendo a ordenha para a esposa, os dois ali conversando. Então, assim, o quanto a gente tem evoluído. Então, assim, por isso eu falo que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe do Hospital Universitário, que tem buscado, então, assim, mesmo dentro das suas culturas, dos seus preceitos, daquilo que a gente não vivenciou antes, a equipe tem se abrido para inovações, tem respeitado, tem as desavenças? Tem. Mas a equipe tem tentado trabalhar esse outro lado também. Foram pontos bem importantes que foram comentados. Bom, a participação do pai, eu sou meio suspeito de falar, porque como pai, como profissional da área de saúde, eu sempre achei que o pai tem que estar presente mesmo em todas as funções. E no dia a dia a gente percebeu mesmo essa mudança de perfil. Então hoje o pai está muito mais envolvido. Agora que a gente trabalha com essa realidade da permanência da família 24 horas ao lado das crianças, é comum a prática de revezar. Então enquanto um fica durante o dia, o outro fica durante a noite. E quando o pai está lá, ele dá colo, ele troca, ele ajuda na alimentação, ajuda no banho. Então realmente houve uma mudança nesse perfil. O método canguru, apesar de não ser uma prática diária da minha atribuição, é um método que eu admiro bastante. Até comentei com a Flávia outro dia que, pesquisando outros temas, por acaso achei um artigo que falava de um sensor que algumas mães usam em casa para indicar hipotermia enquanto elas estão fazendo o canguru nas crianças, né? Então, são aquelas que têm alta precoce, vão para casa com os bebês de 1.500, 1.600 gramas, e usam um sensor junto que vai acusar se o neném está ficando hipotérmico ou não. E a musicoterapia, eu só acho que um entusiasta, né? Tenho muita vontade de conhecer um pouco mais, como grande admirador da música, né? Eu acho que a música ela realmente ela ativa áreas corticais que a gente não está acostumado a estimular no nosso dia a dia. E a criança ela tem uma sensibilidade muito grande à música. E aí, Adriano, um dos pontos que você comentou, né, e que eu também gostaria de saber como melhor manejar isso, é sobre a redução de ruídos. Você comentou que 60 decibéis é um limite já de talvez lesão ou, sei lá, algum dano para o ouvido da criança. Nós não temos a prática de medir os decibéis da unidade, não sei se vocês têm, mas eu desconfio que está bem acima desses 60. Então, como fazer para reduzir ou controlar um pouco isso? Na verdade, a gente não tem muito a prática de reduzir, assim, de medir. E hoje existem aplicativos que você coloca no celular. Então, de vez em quando, eu tenho o aplicativo baixado no celular. Nossa, procurar então esse aplicativo. Você baixa o aplicativo no celular. E hoje, a gente até, assim, hoje numa reunião de serviço, a gente, dentro do método canguru, uma das estratégias que a gente usa, porque o método canguru ele é muito amplo. Se a gente for falar de método canguru, a gente vai ficar umas 4 horas falando sobre ele, mas assim, uma das funções do método canguru não é simplesmente colocar, porque a posição canguru é colocar ele lá no canguru, mas é muito mais abrangente. Eu preciso envolver o cuidado. Entre os cuidados está o cuidado com o ruído. Dentro da incubadora, para ter uma ideia, se você colocar o frasco de dieta em cima da incubadora, você ultrapassou os 60 decibéis já. Só de encostar o frasco. Só de encostar o frasco. Então, agora imagina isso o tempo inteiro, né? Então, hoje, a gente tem tentado assim, dentro da unidade neonatal, nós temos a hora do soninho. Uhum. Então, a gente estipulou a hora do soninho, então, são 2 horas no período da manhã, 2 horas no período da tarde e 3 horas no período da noite. É o horário que é para diminuir as luzes, não manipular os bebês, é salvo se tiver uma intercorrência ou uma admissão, e diminuir conversas. Isso não é o ideal, tá? Por quê? Porque a hora do soninho é a hora que ele quiser e não é a hora que eu estabeleci. Porque às vezes naquele horário eu coloquei a hora do soninho, mas é a hora que ele está agitado, que na verdade ele queria um colinho, que, né?
É lógico que assim, a hora do soninho pode ser no canguru da mãe, não precisa ser dentro da incubadora, óbvio. Mas a gente tem tentado hoje, a gente, né, até em uma das reuniões que é o quê? Policie o seu colega, né? Então, a gente está, né, uma das capacitações que a gente vai falar é trabalhar em parcerias. Quando um colega está falando mais alto, é o outro lembrá-lo, né? Porque a gente sabe que a gente faz isso. A gente sempre fala assim, atire a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Pessoas que às vezes têm um tom de voz muito alto, a gente sabe disso, que é natural daquela pessoa. Mas eu falo, por exemplo, no nosso caso das unidades de terapias intensivas, eles são salões, né? E daí as equipes ficam bem lá no meio dos salões, né? E os bebês estão todos ali, as crianças estão todas ali no meio, e daí tem os pais. E eu brinco que às vezes assim, é um tal de você tá no meio da UTI e você quer conversar com quem está lá na ponta do outro lado e grita. Eu falo assim, gente, vocês imaginam quantas vezes esses bebês não pulam dentro da incubadora cada vez que você grita o fulano? Ou às vezes assim, quantas vezes eu já não vi uma conversa entre a gente, profissionais, e o pai e a mãe de uma outra criança. Então assim, o pai e a mãe tá lá no box 1, eu tô lá no box 10 tá ouvindo. E estamos lá batendo um papo, né? E a gente esquece que essa criança não está preparada para isso. Então, hoje, existem muitos serviços que estão trabalhando com vigilância do profissional, vigilância do companheiro profissional, que é exatamente assim, eu vou policiar dentro do meu serviço, a gente vai trabalhar, eu e a Flávia, então a Flávia vai me policiar e eu vou policiar ela. Dri, o quanto é importante que isso seja pactuado, falado, para que ninguém leve para o lado ofensivo, né? Ah, olha, vamos abaixar o volume, a pessoa fica ofendida. Por exemplo, algo que eu percebo muito que aumenta muito o volume, passagem de plantão. Porque a gente aumenta o número de equipes, é a equipe que está saindo, a equipe que está entrando. E já existe a passagem de plantão, né? De você estar tendo que estar passando sobre as intercorrências, as questões profissionais efetivamente. Mas também é um momento que o pessoal começa a conversar sobre outros temas, né? Então, eu falo que é extremamente importante, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas, principalmente quando alguém vê que está muito som, e daí a gente começa assim, pss, pss. E esse pss, ofende. Aí aumenta mais ainda, né? E daí o seu psiu foi tão alto para fazer os outros diminuírem e ofende os demais, né? Porque assim, entre aspas, você está mandando as pessoas calarem a boca com uma outra palavra, outro gesto, né? Outro gesto, né? Então eu falo que eu brinco que a gente precisa trabalhar que nem o vizinho solidário, que hoje está em moda, né? Vizinho solidário, a gente precisa trabalhar o profissional solidário, é aquele que lembra o seu colega de falar num tom de voz mais baixo. Legal. Né? Estratégias simples e efetivas. Estratégias simples e efetivas, sim. Porque aquela história, eu tô com você hoje eu sou o seu supervisor, entre aspas, de te fiscalizar se você estiver falando alto e você vai ser o meu. Né? E daí eu sempre brinco, né, que a gente vai ter que pensar assim, de nunca colocar dois profissionais que são muito amigos juntos. Porque se colocar dois profissionais que são muito amigos juntos, ninguém vai policiar ninguém, né? Tem que ser sempre invertido, né? Mas eu acho que é uma estratégia que custa pouco, né? Então, essa é uma das metas que a gente vai, né, nessa sensibilização, a gente quer colocar e trabalhar muito a importância, assim. Eu sempre falo que é importante você pensar, se pôr no lugar. Então, assim, se fosse o seu filho, o que você desejaria, né? Se fosse o seu filho, o que você gostaria de ouvir, né? Se fosse o seu filho, como você gostaria que fosse cuidado? Porque às vezes a gente realiza, né, às vezes a gente esquece e faz algumas intervenções que com certeza, se fosse o meu filho, eu não deixaria o profissional ter feito daquela forma, né? Algo que a gente quer trabalhar muito com a equipe, porque, por exemplo, dentro da neonatal, os bebês são RNs, né? RN da Maria, RN da Joana. Mas antes além deles serem os filhos da Joana e da Maria, eles têm identidade. Eles são os Lourenços, eles são os Gabriels, eles são as Gabrielas, eles são... E a gente precisa aprender a chamá-las pelos nomes, lembrar que o recém-nascido, ele tem personalidade. Eu não posso chegar abrindo a portinhola, pegando o braço dele, puncionando e conversando com um colega. Eu sei que isso às vezes é estranho, a gente sabe que às vezes o profissional olha e fala assim, mas eu vou conversar com um bebê que não me responde? Vai. Eu preciso avisar ele
que eu tô chegando, que eu vou trocar a fralda dele. Porque se fosse um paciente adulto, eu pediria licença para trocar a fralda. Então, eu sempre falo que tem uma historinha que uma enfermeira publicou um livro e ela conta uma história que eu acho bem interessante. Que um paciente um dia falou para a enfermeira assim: engraçado, né? Quando entram no meu quarto, sempre batem na porta e pedem licença. E ela respondeu assim: por que engraçado? Isso é obrigação. Ele falou assim: mas nunca me pedem licença quando abrem o meu pijama para me examinar. Então, eu acho que é a mesma coisa quando a gente pensa no bebê. Eu preciso, quando eu abro a portinhola e eu vou trocar a fralda, eu preciso me policiar e falar: olha, Davi, a tia veio trocar a sua fralda. Porque ele vai entender que eu vim fazer algo. Trocar a fralda é algo bom. Porque às vezes a gente vê aquele bebê que você troca a fralda, ele fica super desorganizado, ele fica bravo. Por quê? Porque ele não sabia se você veio trocar a fralda, se você veio puncionar, se você veio furar. O que você veio fazer comigo, né? Se eu vou puncionar a veia dele, eu não tenho que falar com voz de manhês. Pequenininho. Não, quem fala com voz de manhês, voz no diminutivo, é o pai e a mãe. Eu vou falar para ele com a voz de um profissional. Olha, Joaquim, a tia veio puncionar a sua veia. Vai doer um pouquinho. Então, ele tem que saber a diferença de que eu sou o profissional que estou indo cuidar dele, que quando for a mãe dele vai chamar ele de fofinho, de bonitinho, de que estou com saudade. Então, a gente precisa se policiar em relação a isso. E eu falo que é um trabalho de formiguinha. Os profissionais, aos poucos, vão se habituando com isso, né? É algo muito importante que fique bem claro que todas essas práticas, essas mudanças de paradigma, elas têm como alvo o paciente. Então, realmente não tem por que se sentir ofendido, se sentir menor, se eventualmente for solicitado silêncio, se for solicitado um cuidado na manipulação, ou até uma delicadeza mesmo na hora de lidar com esse recém-nascido. Porque o objetivo principal é para o paciente, ele que vai sair ganhando. E essas práticas, elas, acredito, têm que ser mesmo estimuladas, independente da estratégia de se autopoliciar, de policiar o colega, de policiar o grupo, mas que as pessoas entendam que não é para si mesmo, que é para a criança, que está ali bastante fragilizada, já está muito fragilizada, e qualquer estímulo nocivo a mais pode comprometer, inclusive, o resultado, o desfecho daquela situação. Dri, eu amei, assim, conforme você vai falando, do seu olhar brilha. Então, que você é apaixonada pelo que você faz, isso é claro. E a gente que está próximo de você sabe disso. Não é só a prática, que não é só, né? Mas é também o seu envolvimento com a pesquisa, de querer provar que isso realmente é benéfico, para tentar instituir junto com a equipe, ter essa visão multiprofissional, essa capacidade de acolhimento que é absurda, né? Então, eu sou muito sua fã. Acho que primeiro eu queria deixar isso muito claro, né? Arnildo sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, a sua versatilidade, a sua inquietação, o seu grau de resolutividade nesse processo, né? E o quanto você tenta realmente trazer inovações para esse ambiente e que refletem com certeza na qualidade do trabalho do setor que você atua lá. E a gente aprende muito com isso, né? São estratégias que eu fiquei já morrendo de vontade, né, Arnildo? Vamos trazer música também. Temos que aprender muitas coisas, incorporar muitas coisas. Não podemos ficar acomodados, porque sempre foi assim, né? Aquele discurso. Então a gente tem que ser inquieto mesmo, se questionar, né? Acho que um profissional assistente, que também é pesquisador, se questiona o tempo todo e não tem medo de recomeçar, se reinventar, né? De falar, tá errado agora, eu errei, então agora vamos recomeçar com uma nova estratégia, né? Então, eu gostei muito de te receber. E eu sei que você trouxe a pontinha do iceberg. Então, a intenção nossa é trazer um pouquinho do mundinho da neonatologia. Mundinho não no sentido diminutivo, mas é os tchutchuquinhos da neonatologia aqui, para quem nos ouve compreender se, olha, não, gostei dessa pegada, né? Quero ir para essa área de neonatal. Tem muito estudante que segue a gente, fala, olha, tem que ter perfil. Eu falo muito isso, né? Se não é seu perfil, não vai para isso, porque, né, profissionalmente a gente precisa se dedicar naquilo que a gente gosta de ir, porque são inovações que requerem uma demanda pessoal muito grande, né? E, enfim, eu queria muito agradecer, falar onde as pessoas podem te encontrar.
E assim, Adriana, gente, vocês podem tirar dúvidas práticas, teóricas e de pesquisa. E se quiser fazer mestrado e doutorado no tema, ela orienta também, né? Enfim, eu sei também que a unidade neonatal, junto com a maternidade, estão lançando um projeto novo, né? Que é Voe Alto para as famílias. Então, fica à vontade aí para onde as pessoas te encontrarem, o que você quiser falar. Bom, eu tenho o Instagram, né? Que é Adriana Valongo Zani. Então, o pessoal pode estar mandando mensagem. Tem o e-mail, né, institucional, que é adrianazani@uel.br, e o Facebook, que também é o mesmo nome, que é Adriana Valongo Zani. Então, assim, podem estar perguntando, questionando. O Hospital Universitário aí foi um projeto feito por 3 enfermeiros da divisão materna infantil. Voe Alto, então são vídeos educativos para a comunidade, então vai ter aí o lançamento e vai ser um grande sucesso. Porque já está no Instagram, né? Já está no Instagram. Voe Alto, não é? Voe Alto. Que foram, na verdade, foi uma iniciativa de 3 enfermeiros, né? A Karen, que é a enfermeira da maternidade, a Morgana, que é uma ex-residente nossa da neonatologia, que na época coordenava, né, estava na neonatal, e a Pamela, que é uma ex-residente também da obstetrícia. Então, foi uma parceria das 3, que, juntamente com a divisão de pesquisa, né, de ensino, elas elaboraram vários vídeos educativos para a comunidade, então ficou maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena, assim, divulgarem, participarem, divulgarem para a comunidade, porque foi feito com muito carinho. Elas fizeram assim com muito, né, com evidência científica, porque eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente tem que sair do achismo, eu faço porque alguém faz, mas sim com evidência. Então eu acho que assim que esse é o nosso papel de pesquisador, acima de tudo, né? E é de fazer pesquisas que realmente modifiquem uma prática. Aplicáveis, né? Que elas sejam aplicáveis, né? Eu acho que a pesquisa pela pesquisa, ela não tem mais motivo de existir, né? Eu acho que a pesquisa ela tem que estar realmente aplicada numa assistência, aplicada num cuidado, que eu acho que é o que eu mais desejo, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Então, hoje, quando me procuram para mestrado, para doutorado, o que você vai fazer com essa informação quando você terminar, né? Então, o que você vai mudar dentro da sua atuação profissional, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E eu queria super agradecer, né, por estar participando. É um tema que, né, assim, falar de neonatologia é algo que eu amo de paixão, né? E eu acho, assim, que exatamente assim, é estimular os profissionais o quanto a gente pode fazer a diferença. E a gente não precisa, às vezes a gente fica muito assim, mas não dá para fazer porque eu dependo disso, porque a gente não tem recursos, né? A gente vem de um hospital universitário, público, que a gente né, depende de licitação, disso, daquilo, e a gente consegue fazer. Então, assim, acho que depende muito mais da gente, enquanto profissional, querer, acho assim, precisa assim, eu quero mudar, né? Então é a primeira coisa, a partir do momento que a gente quer mudar, a gente consegue fazer muitas melhorias e posteriormente a gente vai conseguindo recursos, né? Então eu acho que é isso que vale a pena, né? Então eu acho que a gente precisa lembrar sempre que, por que a gente faz tudo isso, né? Porque eu quero efetivamente devolver um bebê para aquela família saudável e olhar para aquela família e ver o quanto eles estão felizes com aquela família que eles constituíram, independente das suas dificuldades, por aquilo que eles passaram. Exato. Bom, fica o meu agradecimento também, Adriana, pelo conteúdo enriquecedor e ciente de que a neonatologia ela é importante na nossa prática diária de uma UTI mista. Futuramente, havendo chance de uma colaboração conjunta, fica aqui a minha disposição também. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Adri. Obrigada.